Gente, boa tarde para vocês. Cada ano que passa, o ambiente vai ficando mais confortável. Vai ter um ano que eu vou chegar aqui, vai ter uma cama para cada pessoa assistindo a palestra. É muito legal esse espaço aqui da Unip. Já é o terceiro ano, quarto ano que eu participo dessa feira. E meu objetivo aqui é contar um pouquinho para vocês de como é o curso da veterinária, não só na Unip, mas aqui dentro do nosso país, porque eu aposto que se eu perguntar para vocês o que vocês entendem por veterinária, acho que a maioria vai falar vacina, pet shop, banho e tosa, que é o que a gente vê mais difundido por aí, né? Então, queria mostrar para vocês que não é só isso, tá? Existe uma infinidade de especialidades dentro da veterinária. Então, quem não tiver certeza se vai prestar ou não, quem tiver na dúvida, meu objetivo aqui é mostrar para vocês as diversas áreas, um pouco delas, né? E como que funciona o curso, a graduação aqui no Brasil. Eu estou achando o máximo. O que é a veterinária? O que é essa ciência, né? Não é só uma ciência que estuda e se preocupa em tratar os animais doentes, mas também em manter a saúde, em prevenir a doença desses animais. Por quê? Diretamente, a gente atua na saúde dos animais e, indiretamente, a gente atua na nossa saúde. Quem aqui tem animal de estimação? Pelo menos vacinação, vermifugação, remédio quando fica, né, doente, a gente faz preventivo. Pulga, carrapato, isso para os convencionais, cachorro e gato, né? Quem aqui tem algum vegano? Vegano. Nada de origem animal. Vegetariano. Carnívoros. Todos comem carne. Todos usam uma blusa de lã, sentaram já num banco, até se não for sintético, os puffs aí pode ser de couro. Então, garantindo a saúde dos animais, a gente garante a qualidade dos produtos de origem animal. Não só alimentício, mas também da indústria têxtil e outras mais. Então, o objetivo da veterinária não é só tratar os doentes, mas sim também trabalhar com prevenção, né, garantindo assim a saúde não só dos animais de companhia e dos animais de produção, mas a nossa também, porque a gente tem um contato bem próximo com eles. Já ainda não me acostumei. Só por curiosidade, é uma profissão bastante antiga, então existem pergaminhos aí de antes de Cristo relatando doenças que a gente conhece até hoje, tuberculose, brucelose. Lógico que às vezes eles não colocavam o nome dessa doença, mas descreviam os sintomas dos animais ou dos humanos, e isso então já é datado de antes de Cristo. Em 1761, fundou a primeira escola de veterinária na França, e no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1913. Tá? Em 1968, ou seja, não faz tanto tempo assim, foi criada a Lei 5.517, que regulamentou a profissão de veterinária, e também foi o mesmo ano de criação dos Conselhos Federal e Regional de Medicina Veterinária. Então, não é uma coisa assim tão antiga, apesar da profissão ser já exercida, né, ou conhecida há um bom tempo. Bom, e eu digo para vocês que não falta espaço no mercado de trabalho para veterinária. Isso não é só na veterinária, mas em todos os ramos da área da saúde, principalmente por quê? Por causa dos avanços tecnológicos e científicos. Então, o que antes, algum tempo atrás, nem era assim uma realidade tão próxima da gente, por exemplo, ressonância e tomografia em cachorro e gato, hoje já entra como exame complementar e cada vez mais, né? Lógico, tem um risco da anestesia, mas já é um exame que está ali possível de ser realizado. Então, isso graças aos avanços científicos e tecnológicos. Eu nem vou me estender muito na questão do que gira isso aqui, porque para a gente avançar cientificamente e tecnologicamente, a gente tem que pesquisar. E a gente sabe que nós estamos passando por uma fase bem delicada em relação
essas mudanças e redirecionamentos de verbas. O Brasil ele é um país que, culturalmente, ele não valoriza muito a pesquisa. E eu quero deixar isso para vocês, que a pesquisa é a base de qualquer curso, de qualquer ramo que vocês forem tomar. Sem pesquisa, a engrenagem não gira. Então, ela é muito importante para a gente chegar nos antibióticos que a gente tem hoje, para a gente chegar nos exames que a gente tem hoje, nas técnicas cirúrgicas que a gente tem hoje. Isso tudo foi pesquisa. Então, as pesquisas elas acontecem o tempo todo. E, justamente nessa área, nunca falta oportunidade de trabalho. Tá? Bom, só para vocês também se familiarizarem, quem não conhece, esse é o símbolo da veterinária. É um verde bandeira. Todas as áreas de biológicas têm pelo menos uma pincelada aí de verde. Tem o V de veterinária e o bastão com a serpente é o mesmo símbolo da medicina humana. O que significa? O bastão é o apoio que o profissional vai dar para aquele paciente. E a serpente é todo o conhecimento que ele adquire. Então, por isso que ela é enrolada no bastão. Você consegue ajudar se você tiver conhecimento, certo? Bom, como que funciona o curso aqui no Brasil? São 5 anos se você não repetir. Então, primeiro e segundo ano, disciplinas básicas. E aqui é que começa a curiosidade, né? Não é no primeiro dia de aula que você vai vestir branco, comprar o estetoscópio e sair auscultando os animais. Justamente no primeiro e no segundo ano, a gente tem muita aula dentro da sala de aula, dentro do laboratório. A gente se familiariza com o microscópio, a gente se familiariza com o ambiente de laboratório. Então, começa-se uma disciplina de como se portar diante de determinadas circunstâncias que oferecem um risco biológico, né? Então, a gente tem a disciplina não só de biológicas, mas de exatas e humanas. Então, exatas, não é à toa que cai física, que cai química no vestibular, porque a gente usa isso depois, tá? E não é só na faculdade, é para a vida. Então, e a parte de humanas, principalmente a questão da ética, né? Que hoje em dia é delicado. Já no terceiro e no quarto ano, então, a gente começa a ter uma vivência um pouco maior do ambiente hospitalar, dentro dos nossos hospitais. Então, a Unip, todas as unidades de veterinária têm o seu próprio hospital, aqui em São Paulo, São José dos Campos, se eu não me engano, em Bauru também. Não só a Unip, outras instituições também costumam ter o seu próprio ambiente, até para oferecer um serviço a baixo custo para a sociedade, para a população, e, com isso, permitir que os alunos comecem a ser inseridos nesse ambiente mais profissional, né? Já tem aquele caráter mais de rotina. Então, a gente já começa a ter, além da inserção nesse ambiente hospitalar, matérias mais direcionadas. Aqui, sim, terceiro e quarto ano, você começa a usar branco, você começa a aprender a examinar os animais, então o contato com os bichos vai ser mais próximo. E no quinto ano, é o ano de estágio supervisionado, estágio curricular, estágio obrigatório, que é quando você vai sair e vai fazer estágio, vai praticar diretamente a área que você resolveu seguir. Ah, mas eu cheguei no quinto ano e não sei que área vou seguir. Bom, provavelmente você sabe a área que você não vai seguir. Então, aí você já se direciona. Ah, eu gosto muito de laboratório, eu gosto muito de inspeção de produtos de origem animal. Então, você vai direcionar o seu estágio para aprender um pouco mais na prática, na rotina, no dia a dia, como funciona aquela área, aquele ramo. Muitas vezes você já pode até sair empregado. Quando não sai empregado, você já tem uma vivência um pouco melhor daquela área e aí você se direciona se quer seguir ou não, tá? Então, as disciplinas básicas, claro que não são só essas. Eu coloquei as principais para situar vocês no que acontece no primeiro e no segundo ano. Então, anatomia. Os cães não são eutanasiados para essa aula, tá? São animais que vieram a óbito e a gente, sabendo que não tem nenhuma doença infecciosa, conserva o cadáver para vocês estudarem depois. Então, a anatomia é uma disciplina bem densa, porque a gente estuda todos os nomes de todas as estruturas. E, assim, não é um osso. Dentro do osso, a gente tem vários nomes. Então, a tuberosidade do osso, o sulco do osso, o forame do osso, cada coisinha dessas tem um nome. Então, é uma matéria bem densa. Bioquímica, então,
Por que que quando você tem um problema hepático, por exemplo, você fica amarelo? A gente vai entender, são reações bioquímicas que acontecem em nível celular, e para que a gente consiga tratar um animal doente, a gente tem que entender essas reações. Então, aqui pega tanto a parte de química, bioquímica, insuficiência renal, insuficiência hepática, isso tudo a gente aprende aqui dentro, as reações que acontecem dentro da bioquímica. Bioestatística, quem vai trabalhar mais com pesquisa, para a gente aprender a fazer estatística dentro de... É uma estatística básica, lógico, mas dentro de projetos. Então, eu vou testar um medicamento. Como que você sabe se ele funcionou ou não? Matematicamente, você tem um resultado. Então, você faz a estatística para saber se foi relevante ou não, né? Embriologia e genética, então, o desenvolvimento das diferentes espécies, desde os folhetos embrionários até a formação do embrião, né? A parte de genética também. Farmacologia. Como funcionam os medicamentos? O que é diferente? Amoxicilina é um antibiótico, penicilina é outro antibiótico. Por que às vezes você usa um e não usa outro? Cada um tem um modo de ação. Da mesma maneira que cada anti-inflamatório tem um modo de ação, cada antihistamínico tem um modo de ação, anticonvulsivantes. Então, farmacologia é entender o funcionamento do remédio, né? Fisiologia, entender o funcionamento do organismo saudável. A gente não tem sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório, só que aqui a gente estuda com muito mais detalhe cada espécie. Então, equinos, bovinos, felinos, caninos, o que é particular de cada espécie? Por exemplo, o sistema digestório. O equino tem um estômago, o cachorro, o canino tem um estômago, o bovino tem 4. Então, a gente estuda para cada uma das espécies como funciona, tá? Histologia e citologia. É o tecido e a célula. Então, assim, histologia é quando você corta um pedacinho e manda para a biópsia. Citologia, a gente vê a célula. Então, isso aqui é tudo microscópio. A gente vê rim, fígado, pulmão, cartilagem, tanto na lâmina... Oh, meu Deus. Volta. Primeira gafe que eu dou aqui. Tem como voltar? Ah, gente do céu. Ok. Amanhã não vai mais acontecer. Então, histologia e citologia dos tecidos saudáveis. Por quê? Porque quando você tiver um tecido doente, você vai entender, vai saber o que está de alterado. Por isso, a gente tem que saber como é o saudável. Então, aqui a gente vai estudar desde gônadas, pele, tudo. Todos os tecidos a gente estuda no microscópio. E microbiologia. Algas, vírus, fungos, bactérias... Quem são, onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Então, a gente entendendo como esses micro-organismos funcionam, a gente sabe qual vai ser a ação deles no organismo animal e, conhecendo os remédios, sabe qual usar para tratar cada um deles. Tá? É essa a ideia. Já lá no 3º ano, 4º ano, começam as disciplinas mais aplicadas, mais direcionadas para a veterinária. Então, a gente já começa a ter o contato com os animais, né? Parte de anestesia, diagnóstico por imagem, epidemiologia. Quais são os fatores que influenciam aquela doença naquela determinada região? Por que, por exemplo, a raiva ela está em algumas regiões? Porque tem o morcego. Não são todas as regiões que têm o morcego. Leptospirose, algumas regiões, outras não. Leishmaniose, depende do mosquito. Então, a gente entende a epidemiologia das principais enfermidades. Laboratório clínico não é só estudar para cada um desses tubinhos, para o que serve cada um desses tubinhos, mas também interpretar os resultados de hemograma, de função hepática, de função renal. E digo mais, o hemograma, o exame de sangue de um cachorro é diferente de um exame de sangue de um gato, por exemplo. Tá? O formato das células é diferente. O número das células é diferente. Além disso, o exame de sangue de um filhote é diferente de um exame de sangue de um animal adulto. Então, isso a gente aprende dentro de laboratório.
tá? Parte de nutrição e produção animal é mais explorado na zootecnia, mas a gente tem uma ideia, tá, do que nutricionalmente, valores nutricionais dos alimentos e como deveria ser para cada espécie. Parasitologia. Então, da mesma maneira que a microbiologia estuda os vermes, os parasitas dos animais, tá? E lógico que são várias espécies, são vários parasitas para cada espécie, né? Patologia é justamente o contrário da fisiologia. Se a gente estudou o organismo saudável, agora a gente vai estudar o organismo doente. Então, por exemplo, estudou lá função respiratória. Aqui a gente vai estudar o que acontece na pneumonia, por exemplo, na tuberculose, num câncer de pulmão. A gente estuda a patologia, tá? Semiologia, como examinar as diferentes espécies. A maneira de conter um gato é diferente da maneira de conter um porco. Então, a gente estuda para examinar cada uma das espécies. E algumas técnicas cirúrgicas básicas. Aqui é um parasita de rim, tá? Isso aqui é um rim. É um rim. Bom, e aí mais para o fim do semestre, mais para o fim do curso, a gente tem as disciplinas mais específicas ainda. Então, um pouco de animais silvestres, se eu não me engano, são 6 meses que a Unip oferece. Não são todas as faculdades que têm animais silvestres na grade curricular. Às vezes, existem cursos optativos, disciplinas optativas, dentro das universidades. A Unip eu sei que tem dentro da grade curricular. Então, clínica médica, que aqui a gente vai usar tudo. Farmacologia, fisiologia, patologia, cirurgia, tudo. Doenças infecciosas, toda a parte de saúde pública. Então, produtos de origem animal, inspeção sanitária, né? Enfim, tecnologia dos produtos de origem animal. Ornitopatologia, doença das aves. É difícil porque todas as doenças causam os mesmos sinais clínicos. A gente nunca sabe o que é. Patologia cirúrgica, então são as doenças cuja resolução é cirúrgica. Biotecnologias da reprodução animal, então fertilização in vitro, coleta de embrião, superovulação. Toxicologia, não só plantas tóxicas, mas também animais peçonhentos, enfim, e algumas outras substâncias que podem levar à intoxicação. E zoonoses, né, que estão aí dentro das infecciosas e podem transmitir de animal para humano. Aqui é só uma ideia do perfil do veterinário, né? Lógico, se a gente conseguir preencher todas essas características, seríamos seres perfeitos e não estaríamos aqui, né? Por exemplo, paciência. Eu acho que eu, pelo menos, preciso muito melhorar. Mas a gente sempre vai trabalhando isso. Então, assim, de uma maneira geral, o veterinário ele é um profissional de fibra. Não é um profissional que dá para ficar acomodado. Ai, me formei, então agora nunca mais vou pegar um livro. Pelo contrário, porque o que você estuda na faculdade é geralmente a base que você vai usar para a sua vida real. Nunca, assim, não é que nunca, mas é muito difícil você chegar e atender um paciente com todos os sinais redondinhos, igual você aprendeu na universidade. Então, geralmente, você vai ter indícios e você vai ter que correr atrás do diagnóstico e do tratamento, né? E é bem aquela coisa, eu nunca vi Grey's Anatomy, mas House, se alguém já viu, é bem isso mesmo. Você tenta e vai tentando do mais simples para o mais complicado, né? Porque daí você vai descartando as enfermidades mais comuns. Então, ter disposição, ter vontade de estudar, de pesquisar, ter essa capacidade de lidar com visão, com animais acidentados, com sangue, depende muito da área que você vai seguir. Mas na faculdade vocês vão ver, vão acabar vendo. Então, não é no primeiro dia de aula. Por isso que existe todo um preparo, as disciplinas que vão trabalhando isso até vocês chegarem ao ponto de encontrar um animal assim e não se abalar. Porque nós somos a pessoa, o profissional que o proprietário vê a esperança. Então, pensa se você leva o seu animal para um veterinário, ele começa a chorar e se desesperar junto com você, né? Além de você não dar credibilidade, você também não vai confiar. Por quê? Porque quem está emocionalmente abalado não pensa racionalmente. Então, não é que a gente é frio, mas a gente desenvolve uma certa separação entre aqui eu preciso trabalhar racionalmente, então eu não posso me envolver.
não significa que a gente não se comova, né? Mas existe aí uma determinada maneira de tratar e de conduzir toda aquela situação. E lembrando que nós temos que saber conversar com os proprietários, porque os animais eles mostram para a gente, mas a maioria das informações quem vai falar é o proprietário. Então, saber conduzir a consulta, a anamnese, extrair informações desse proprietário é muito importante, tá? Então, essa daqui são basicamente as características. E só para vocês terem uma noção de quantas áreas de especializações os veterinários podem seguir. Não são todas, são algumas. Tá? Então, dependendo da especialidade que você quiser seguir, você pode fazer uma residência ou você pode sair da faculdade e entrar direto num curso de pós-graduação. Por exemplo, eu quero trabalhar com silvestres. Você pode tentar uma residência no zoológico, aqui do Brasil ou de algum outro país. Se você quiser trabalhar com mamíferos aquáticos, aqui provavelmente não vai ser um lugar mais adequado, né? Você vai ter que ir para um país, para uma região que tem aí um centro de reabilitação e um santuário para que você possa desenvolver aí a sua habilidade, sua especialidade. Mas, então, assim, eu quero trabalhar com mamíferos aquáticos. Pode não ser aqui. Aí você vai para um outro país ou faz um curso de pós-graduação que hoje em dia está cada vez mais comum, não é mais comum, mas cada vez mais acessível, justamente pela alta procura. E é triste porque a maioria desses animais vem de tráfico, né? Então, as pessoas compram porque está na moda, não sabem tratar aquele animal, e aí eles adoecem por um tratamento errado, e por isso que a especialidade de animais silvestres tem crescido cada vez mais. Então, assim, animais silvestres, geralmente quelônio, né, répteis, porque são esses que estão mais na moda. Teve a época dos saguis, e agora não mais. Acho que agora está na época dos répteis, enfim. Então, é isso. Dependendo da especialização, a gente pode fazer residência dentro de hospitais veterinários, com duração de 1 a 2 anos, ou fazer o curso direto de pós-graduação. Aí funciona de maneira diferente. Geralmente, a pós-graduação é um final de semana por mês. E a residência, você realmente fica internado, vive aquela rotina. Para eu pôr o vídeo, é só apertar? Do acordar ao adormecer, o médico veterinário cuida com excelência da nossa qualidade de vida e do equilíbrio do nosso planeta. Sua atuação abrange várias áreas e tem papel fundamental na sociedade, já que cuida de animais e de pessoas. Quando o assunto é cuidar da saúde dos animais, o médico veterinário atende cães, gatos, pássaros, entre outras espécies que criamos como animais de estimação. Seu trabalho se estende também aos animais de produção, como bovinos, suínos, equinos, aves, ovinos, além dos animais silvestres, entre outros. Um dos objetivos deste profissional é evitar a transmissão de zoonoses, que são as doenças dos animais que podem contaminar o homem. Além disso, sua atuação em laboratórios de experimentação garante o bem-estar e a vida das espécies. Nas pesquisas, destacam-se mundialmente pelos avanços na reprodução animal, produção in vitro de embriões, clonagem e sequenciamento genético. O médico veterinário atua com primor na produção, reprodução e manejo de animais, garantindo maior produção de alimento para o homem. No Brasil, o agronegócio move o país com recordes anuais nas produções e nas exportações. Nossos produtos são apreciados no mundo todo pela alta qualidade. O trabalho do médico veterinário contribui para que o Brasil se consolide como o maior produtor e exportador de carnes. Ele também trabalha em zoológicos, centros de triagem e criadouros, onde são feitas várias pesquisas de preservação e reprodução de espécies. Cuida dos milhares de animais que não podem mais voltar à natureza, principalmente devido aos maus tratos, atropelamentos e tráfico. Crime que é a terceira maior atividade clandestina do mundo.
Na saúde pública também tem médico veterinário. Desde 2011, ele faz parte dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, o NASF, um importante avanço para a saúde pública no Brasil. No nosso dia a dia, o médico veterinário está presente muito mais do que a gente imagina. Os alimentos de origem animal, leite e seus derivados, como queijo e iogurtes, as carnes e seus derivados, peixes, ovos, mel que chegam à sua mesa, passam pelas mãos deste profissional que garante a produção e a qualidade desses produtos. O selo de inspeção assegura que aquele alimento foi fiscalizado, garantindo um produto de origem animal dentro dos padrões de consumo e sem riscos à sua saúde. O médico veterinário promove inspeção sanitária animal, fiscaliza a qualidade de alimentos de origem animal em supermercados, indústrias, matadouros, frigoríficos e laticínios. Ele coordena programas de defesa sanitária como a vacinação anual de febre aftosa. É responsável pela imunização de milhões de cabeças de bovinos e bubalinos em todo o país. Também existem programas de sanidade de equídeos, dos animais aquáticos e até das abelhas. São muitas as atividades, e isso tudo é só uma parte desse tripé. A saúde animal, saúde ambiental e saúde humana sustentam o trabalho diário desse profissional que é imprescindível para a qualidade de vida do planeta. 9 de setembro, Dia do profissional que valoriza a vida e que cuida de toda a família. A gente ainda tem até um dia nosso, né? Então, eu gosto de usar esse vídeo porque ele exemplifica algumas das principais áreas de atuação do veterinário. Então, já dá para a gente ter uma noção que tem muita coisa além da clínica e cirurgia que a gente está acostumado. Então, só para reiterar, parte de clínica e cirurgia, não só de pequenos, mas de grandes animais também, tá? Eu acho que é uma das áreas aí que exige mais dedicação do veterinário, mais fibra, porque não tem dia, não tem noite, não tem final de semana, a gente vai de acordo com a necessidade do paciente mesmo, tá? Além disso, a questão do laboratório, né, a área de laboratório clínico, dependendo do pet shop, da clínica que vocês levam o bichinho de vocês, ou ele coleta o exame e já analisa na própria clínica, ou ele manda para um laboratório veterinário. Então, hoje, esse serviço também está sendo bastante explorado. Tá? É um laboratório terceirizado e aí fica cômodo, você pode trabalhar no horário comercial, enfim. Tá? Cleiton, estou acabando. Produtos para os animais. Então, indústria desenvolvendo vacina, ração, medicamento, produtos de pet shop, o shampoo, o perfume que o seu bichinho usa. Então, isso tudo é desenvolvido por veterinários, né? Lógico, tem alguns medicamentos que vêm da indústria humana que a gente adapta e faz para o animal. Mas muitos são específicos da veterinária. Antipulga, por exemplo, é desenvolvido por veterinário. Tá? Animais de produção. Então, todas as criações de produção. Porco, ovelha, cabra, búfalo, aves, bovino de leite, bovino de corte. Então, o veterinário, muitas vezes, ele é sediado na fazenda, na propriedade, ou ele faz visitas constantes para assegurar a qualidade de vida desse animal e assegurar a prevenção de doença desses animais. Aqui, a gente trabalha de maneira diferente. São muitos animais. Então, não dá para ficar tratando um por um. Então, a gente trabalha prevenindo. É mais fácil prevenir do que tratar, porque você gasta tempo e gasta dinheiro nesses animais. Então, aqui a gente faz esquema de vacinação preventiva, de vermifugação preventiva, garante que todos eles tenham uma alimentação adequada para produzir um produto de qualidade para a gente. Tá? Animais silvestres. Então, como eu falei para vocês, veterinária, a gente vai estudar as doenças, vai tratar as doenças. Se você quiser fazer veterinária pensando em estudar o comportamento daquela espécie, aí não é veterinária, é biologia.
Tá? Então, aqui a gente vai tratar doenças. Se você precisa tirar um raio-x do leão, quem vai tirar o raio-x é um veterinário. Quem vai posicionar aquele animal, quem vai anestesiar aquele animal é um veterinário. Quem vai laudar a doença daquele animal silvestre é um veterinário. Vai passar um tratamento, vai operar esse animal é um veterinário. Trabalha muito junto com o biólogo, porque o biólogo ele sabe, ele entende o comportamento da espécie. Mas quem trata a doença são os veterinários. Aqui é medicina legal. Então, sabe o CSI, NCIS? Na veterinária a gente também tem. Então, tem veterinários controlando o doping dos animais de esporte. Tem veterinários fazendo visita nas propriedades quando começa a ter surto de morte. Por quê? Porque daí eles precisam coletar material, descobrir o que está acontecendo e direcionar aquele proprietário, aquela propriedade para como proceder, principalmente se for doença infecciosa, se for tétano, se for botulismo, aí interdita a propriedade e aí faz a descontaminação. Quem tem propriedade para fazer isso é o veterinário. É ele que vai lá, vai fazer a necrópsia desses animais, vai coletar material, descobrir o que está acontecendo e direcionar o proprietário. E animais de tráfico. Então, em fronteiras, em aeroportos, tem veterinário controlando esses animais e, muitas vezes, além de controlar o tráfico, faz o resgate e leva para esses santuários de recuperação. Tá? E a parte de saúde pública. Então, campanhas de vacinação, de conscientização da população de zoonoses, acompanhamento dos produtos de origem animal, desde a produção até a estocagem, a embalagem nos centros comerciais, são feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e essa parte toda aqui de prefeitura são os veterinários que estão aí na gestão, tanto no NASF, Saúde Pública, quanto na prefeitura. Então, a gente tem esse serviço também de educação da população e garantia da qualidade dos produtos de origem animal. Isso tudo depende de pesquisa. Então, sempre na área da pesquisa, a gente tem espaço para os profissionais. Tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, se faltou, porque a gente tem um tempo aqui, eu não quero passar muito. Mas eu acho que era isso. Acho que deu para ter uma noção de quão vasto é a veterinária, de quantas áreas vocês podem seguir dentro da veterinária. E acreditem, a gente sempre precisa de mais gente trabalhando para que as coisas funcionem de maneira progressiva. Tá bom? Um beijo para vocês, bom vestibular, boa escolha e boa feira.